Olá, está começando o Maravilha. Hoje temos a presença da Lourdes Abolt, da União Brasileira de Mulheres, e da Beverly Rocha, jornalista e também criadora do blog Uma Gorda na Academia. A temática do Maravilha de hoje é estereótipos de mulheres. Fique com a gente! Eu resolvi eliminar 50 quilos da minha vida por causa de início era por estética, porque as pessoas sempre me julgavam. Eu percebia os olhares das pessoas para mim, que elas me olhavam de uma forma diferente. Eu parecia não uma pessoa normal. Eu me sentia uma pessoa normal, mas as pessoas não me viam de uma forma normal. Eu ia comprar roupa, as pessoas já não queriam me atender, porque eu via no olhar das vendedoras, chegou uma pessoa que a gente vai perder nosso tempo atendendo, porque não tem roupa para ela. Aí eu já via no olhar delas, assim, uma má vontade de me atender. Daí aquilo já me machucava, a obesidade tanto já me feria muito, porque as pessoas no olhar delas me machucavam, né? Aí eu aquilo começou já a me oprimir muito, assim, as pessoas me oprimiam, me machucavam e elas não percebiam isso. Aí eu ia numa loja, nunca encontrava uma roupa. Aí eu voltava para casa sempre triste. Aí começou a obesidade a me prejudicar na minha saúde, a minha pressão começou a subir muito. Chegou num ponto que um dia a minha pressão chegou a 22/11, se eu não me engano. Aí quase que eu infartei, né? E profissionalmente a obesidade começou a me prejudicar, porque eu comecei a passar mal no emprego, e daí eu faltava muito no meu emprego, e era o emprego que eu gostava, era o emprego dos meus sonhos, porque eu sempre amei a minha profissão, que era cabeleireira e tal, e eu trabalhava num salão que eu sempre sonhei e lutei para conseguir o trabalho lá, só que com o tempo eu comecei a passar mal, aí eu tive que pedir para sair do trabalho, e depois quando eu quis conseguir trabalho em outro lugar, as pessoas não me contratavam mais. O meu currículo era um currículo bom, só que como a gente trabalha com a beleza, eles vão dar oportunidade para quem é uma pessoa bonita. A gente pensa que não existe preconceito, mas existe sim. Estereótipos de mulheres. O que vem a ser isso, Beverly? Então, já que vou começar, né, eu entendo que estereótipos nada mais é do que o velho, famoso, tradicional rótulo, né? Somos isso, aquilo, aquele outro, somos tantas coisas numa única pessoa que na verdade não é uma pessoa, é um gênero, né? Mulher, por que não pode ser um homem? Por que o homem não pode ser pai, trabalhador, sei lá, personal trainer, galã? Não, isso acontece com a mulher porque são séculos e séculos e séculos de tradição de que a mulher tem que. A mulher tem que. Então isso é o estereótipo, ter que ser alguma coisa necessariamente e não aquilo apenas que você quer ser. Lourdes, o que tu tens a dizer sobre estereótipos de mulheres? Bom, os estereótipos são conceitos, são rótulos, como a Beverly falou, que culturalmente são impostos na sociedade, assim, por um grupo de pessoas ou por pessoas. Aqui nós estamos falando de mulheres, então são esses rótulos que vêm desde a infância, que é ensinado para a mulher ser dócil, ser submissa, ela ser mais tranquila. Bela, bonita e recatada. Também. Enquanto que para o homem são as coisas assim mais fortes. Assim, o homem ele tem que ser agressivo, independente. Ele é o inteligente. E nessa questão aí da agressividade é que entra a questão da violência contra a mulher, que a gente puxa essa questão para a mulher, para a violência.
porque o homem, assim, nessa cultura, se coloca como ele sendo o dono. Ele é dono da mulher, ele pode, ele tem poder. E é ensinado desde a infância isso, que ele pode. Quando você vai dar um presente, por exemplo, para uma criança, para a menina você dá a boneca. Ela está relacionada ao cuidado. Você tem as profissões que elas são sempre no cuidado das pessoas. E para o homem é dado às vezes uma arma. Para quê? Ele tem força, ele tem a coragem, ele tem isso. Então, para deixar a mulher submissa. Enquanto vocês falavam inclusive da infância, eu lembrava de um texto de uma aluna, esse ano inclusive, que eu dei uma produção, e era lá de início de ano, de autoapresentação. E essa menina me tocou muito, ela escreveu um texto maravilhoso, porque ela diz, eu sou uma menina que gosto de jogar futebol. E ela relatava nesse texto o sofrimento que ela tinha em relação a isso, porque ela estava dentro de um estereótipo onde meninas não podem gostar de jogar futebol. Quer dizer, a sociedade vai criando padrões, né, de comportamentos, de condutas que elas chegam a inibir o gosto, a individualidade, a possibilidade, já que uma adolescente tem, de fazer alguma coisa que goste. Como é que vocês pensam sobre isso? Olha, eu te ouvindo falar sobre a situação pontual da menina, eu fiquei me dando conta, né, das minhas situações, porque a gente olha o mundo com o olhar da gente, né, as coisas que as experiências que a gente teve. Eu me dei conta ao longo da minha vida, venho me dando conta da nossa total insustentabilidade interna, porque, claro, a sociedade tem interesses, né, econômicos, de poder, enfim, N interesses que movem esses grupos a criar os estereótipos a favor desses grupos, a manutenção desses grupos. Mas nós somos milhões, né? Milhões, a grande massa, e a gente não consegue ter uma força interna de dizer não, chega, basta, eu não quero. E agora a gente tem visto esses fenômenos, né? O movimento de as pessoas dizendo, não, eu posso ter acesso ao ensino superior, por que não? Eu posso jogar o que eu quiser, eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso amar quem eu quiser. Então, me parece que agora é um movimento tão transformador, tão bacana, claro, vai levar tempo ainda, mas é muito bacana isso. Que bom que está acontecendo, né? Porque demorou, podia ter acontecido antes. A gente percebe, e eu sinto assim nessas gerações mais jovens, porque como eu sempre trabalhei com adultos, adolescentes, né, e vamos dizer assim, adolescentes um pouco mais jovens, que são aqueles que estão no final do ensino fundamental, eu tenho me surpreendido. Como a gente tem mais posturas, eu diria assim, de conquistar espaços e o direito a eu ser eu mesmo, com essa galera mais jovem que está vindo aí, que inclusive com esse adulto, né, que está aí na faixa dos 20 anos, claro que é um raciocínio meio empírico meu, mas eu tenho percebido, a gurizada aí que está com 12, 13, 14 anos, a impressão que eu tenho é que eles já não serão mais tão submissos e não vão aceitar essa postura desses estereótipos que a sociedade impõe desta forma, né? Claro, não vão, com certeza. Não sei se tu pensa assim também, né, Lourdes, mas definitivamente vai ser um tempo diferente. Não sem sofrimento, né, Olga? Não sem sofrimento. E sem luta, né? Sem luta. Porque sempre para buscar essa independência, essa emancipação, eu digo assim, a mulher, ela precisa se emancipar, como o povo todo precisa se emancipar. Porque nós vivemos uma opressão, estamos na sociedade capitalista, uma sociedade machista, opressora, e nós precisamos lutar para isso. E as mulheres têm lutado ao longo da história para isso. A gente pode ver assim, pegar a questão do voto. A mulher só foi conseguir votar lá na década de 30. Na década de 60, foi revogada uma lei em que a mulher, para trabalhar fora, ela tinha que pedir, o marido tinha que assinar, tinha que autorizar ela a sair. Então, eu digo assim, essa é uma luta grande para a questão da emancipação e fugir desses rótulos que são impostos desde a infância, como eu falei antes, que a gente tem que buscar viver num país melhor, viver a nossa vida como a gente quer viver, não como os outros, como uma sociedade nos impõe, que nós temos que viver. E o quanto isso é hipócrita, né, Lourdes? Porque daí na época das guerras, as mulheres serviam
porque os homens estavam na guerra para daí trabalhar na produção, para produzirem as armas, os armamentos. Então aí era uma mão de obra possível. Aí depois, quando passa a necessidade, ela deixa, então ela tem que se submeter à autoridade ou não, né, do pai e depois por extensão do marido para poder ter o direito ou não de pensar em trabalhar fora. Né? A gente pode buscar na história, na época das bruxas, a mulher não podia pensar. Ela era taxada de bruxa por pensar, porque ela não podia sequer pensar. Então as coisas vão avançando e nós conquistamos, eu digo assim, vamos puxar aqui para nível de Brasil. As mulheres conquistaram na Constituição de 88, nós tivemos muitas conquistas. Tem a Lei Maria da Penha que está aí para ajudar, tem várias leis, a lei do feminicídio. A mulher conseguiu ir para o mercado de trabalho. Só que com as crises, a própria Simone de Beauvoir falava, basta uma crise para os direitos das mulheres serem questionados. Hoje, concretamente no Brasil, nós vemos isso questionado. Nós vemos com esse golpe que aconteceu no país, que eu considero um golpe, são questionados. E serão ainda e serão muito mais. Tem as palavras do Temer aqui, que ele dizia... Que ele falava que a mulher tem que voltar para dentro de casa, que ele fez um comentário que a mulher tinha que voltar para dentro de casa, que ela tinha que ir no supermercado. Sim, o controle da economia se daria no momento em que ela voltasse para o lar. Isso. Então, e essas crises, elas colocam a mulher em segundo plano. O ministério dele, por exemplo, não tem nenhuma mulher. É um ministério só de homens. Então, o que é? Não é o machismo. E o que é o machismo, se não o poder? É a questão de poder. Agora, tem uma coisa aí, Lourdes, interessante, que talvez também, mesmo quem pensa e entende a situação do país hoje como uma questão de golpe, tem muitas outras costuras que se fazem, que talvez passem batido, e é interessante talvez a gente, nesse momento de falar de estereótipos, trazer, né? Nós mulheres já somos a maioria econômica, já somos, disparado, no Brasil e no mundo já é. Muitas mulheres são as chefes de seus lares, em todos os sentidos, inclusive no econômico, que já era uma realidade do passado. O fato é que nós não temos ainda cargos de diretoria, ainda brigamos por essa questão de gestão, por essa valorização, pela equiparação salarial. Sim, tudo bem, mas a gente já é. O que a gente está fazendo com isso? É uma coisa assim que me parece que essa mobilização de mulheres, esse movimento de sororidade, sabe, de irmandade entre nós mulheres, me parece interessante para saber usar isso de uma maneira de não deixar que esses direitos sejam corrompidos ou sejam colocados num segundo plano. Tem uma outra coisa, a gente também está vivendo numa era de discurso, né? Tudo é quem fala bem, fica bem na foto, quem se posiciona bem, fica bem na foto, quem tem uma imagem bonita, com um discurso bonito, então... top, né? A gente viu isso nesse momento de cenário político, né, em que as votações aconteciam e a cada voto as pessoas faziam um discurso, né? E o discurso não cola mais. O discurso não cola mais. As pessoas não querem mais saber. E quem são os protagonistas de não aceitar mais o discurso? Nós, mulheres. Nós levantamos essa barreira. Chega de discursos. Nós queremos ser donas de nós mesmas, do nosso país, da nossa casa, do nosso dinheiro. E aí vem um segundo momento. O que a gente vai fazer com isso tudo? Me parece que essa é uma discussão bem interessante também nesse cenário de estereótipos. Nós vamos para um breve intervalo e aí no segundo bloco a gente aprofunda um pouco essa questão. Que papel cabe então às mulheres na conquista ou na presença nesse novo espaço? Fique conosco. Maravilha, volta já. Eu sempre tive vergonha do meu cabelo, pra falar a verdade. Ai, sabe aquilo de cabelo liso, o cabelo bonito. Então, com o tempo, tu vai vendo quem realmente tu é. Então, quando completei 22 anos, eu assumi minha identidade, assumi meu cabelo. Então, desde aí, eu sou o que eu sou. Gosto de mudar e as pessoas veem isso como, posso dizer... ai, ela é exótica. Na verdade, não é exótico. Essa é a tua imagem. É isso que eu sou.
Meu cabelo não é moda, meu cabelo é minha identidade. O crespo, seja ele o crespo ondulado, o crespo da raiz mesmo, é esse o teu cabelo, né? Às vezes a gente tenta mudar. Ah, porque fulano acha que é muito, fulano acha que é pouco. Mas assim, com o tempo tu adquire essa identidade. Não, eu sou isso e ninguém vai dizer que não, né? Até pela questão da imagem, quando tu chega, muitas vezes as pessoas me abordam. Ai, tu é cabeleireira? Não, não sou. Ai, tu é maquiador? Não, pela imagem, que a gente vende a imagem, né? Até na questão de trabalho, às vezes tu não é visto, né? Simplesmente pela tua profissão, pelo que tu é. Mas sim pelo que eles querem impor, entendeu? Aquela imagem de vestir certinha, roupinha certinha, aquela coisa discreta que não chama muita atenção. E essa questão, né, de se impor e assumir, não, eu sou negra, cabelo crespo, sou linda, maravilhosa, exatamente como eu quero ser e ninguém vai me mudar. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia, esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. Eu sou modelo há bastante tempo, há alguns anos já eu atuo nessa área. Eu já trabalhei fora do país, morei um tempo na Ásia, tanto quanto continuo trabalhando aqui no Brasil. Então, esse é um meio muito bem visto pelas pessoas que não estão dentro dele. Porque quem vê de fora vê só a parte glamurosa que tem nisso. E realmente tem bastante glamour na parte que a gente é mostrada para a sociedade. Em fotos, em publicidade, em desfiles. Só que por trás disso tem bastante determinação para a gente conseguir se manter nesse padrão, porque não é fácil, tu tá sempre com o teu corpo bonito, com o teu cabelo bonito, tu nunca consegue agradar todo mundo. A gente ouve de clientes ao mesmo tempo que tu tá bonita e outro já vem e diz que tu não é suficiente para aquele trabalho. A gente tem que aprender a conviver muito com as críticas, porque a gente nunca consegue agradar tudo. E no começo isso é um pouco difícil, a gente fica frustrada porque a gente quer agradar, esse é o nosso trabalho, a gente está fazendo um teste, a gente está fazendo um casting para pegar aquele trabalho. E eu acho até um pouco pesado dizer que é só o mercado da moda que impõe isso. Porque o mercado da moda é um comércio, a moda vende o que as pessoas querem. Então, se a sociedade não focar tanto num estereótipo só, e não focar, não, eu preciso ser magra, a moda automaticamente ela vai se diversificar. No segundo bloco do Maravilha, vamos abordar um pouquinho a questão do estereótipo da questão estética. Onde estão as mulheres que não estão dentro dos padrões considerados como normais, entre aspas, para estarem ocupando determinados postos? Aí, Beverly, você tem um blog muito interessante, que é Uma Gorda na Academia. Fala um pouquinho para nós o que esse teu blog pretende. Eu acho que Claro. tem muito a contribuir para essa discussão. Claro, na verdade, Olga e Lourdes, eu comecei com uma grande brincadeira. Na verdade, eu entendo que as redes sociais são um grande espelho de Narciso, né? Nós vamos para lá desabafar, falar de coisas. E como eu sou jornalista, também faço esse exercício, muitas vezes diariamente, de ir lá, ou divulgar alguma coisa, ou desabafar também. E aí eu me dei conta de que eu mesma, como jornalista, vivo numa profissão que exige estereótipos. Mulheres mais bonitas sempre tiveram, digamos assim, preferência para trabalhar em televisão, tanto é que eu acabei indo para o rádio, né? E assim por diante. E a gente não se dá conta disso num primeiro momento. A gente tem visto campanhas publicitárias, começou com aquele movimento da Dove,
alguns anos atrás, mostrando as mulheres de verdade, né? As mais gordinhas, as mais cheinhas. Veio todo um movimento da indústria da moda também, mostrando que as gordinhas também querem seu espaço ao sol. Mas não é só a gordinha, eu estou falando de gordinha, porque é o meu caso também. Mas eu, além de ser gordinha, venho de uma família pobre, né? Tive que pagar com muita dificuldade para estudar, para me formar. Então são muitos estereótipos que ao longo da vida a gente vai adquirindo, né? E aí eu me dei conta disso. E aí eu fui para a academia por uma questão de saúde. Odeio academia, deixar isso registrado. Continua sendo purgatório para mim. Eu frequento, eu vou, mas para mim aquela esteira é o purgatório. O relógio de academia para mim veio do leilão do inferno. Não pode, não tem explicação. Aquilo só pode ter comprado do leilão do inferno, porque o relógio de academia não passa. Tu olha, aqueles 5 minutos são eternos, né? Que na verdade, Beverly, a gente quando tá num lugar assim e não gosta, porque eu também sou muito mais chegada a ocupar aquele tempo com livros, né? Aquilo não passa porque não está te trazendo satisfação nenhuma. Mas é um mal necessário, eu entendo. Sim, é um mal necessário. É uma questão de saúde, não é uma questão de estética quando a gente recorre a isso. Então, né? Eu fui buscar a academia por uma questão de estética, eu estou num processo de tentar adequar, porque eu quero viver. E quero viver para brigar muito ainda, para defender as pessoas, mulheres que são desdentadas, as mulheres que são carecas, as mulheres que são negras, as mulheres que têm uma outra opção sexual, porque é isso, gente. Nós, de uma certa forma, representamos todas, não só esse padrão de beleza. Então, nada contra quem é bonito, também não me entendam mal. Legal, acho bacana, mas é isso, a gente tem um padrão de beleza. Eu fui para a academia e comecei a me dar conta de que a maioria das pessoas que frequentavam a academia hoje, atualmente, não são gordas, não estão lá para diminuir peso. Essas pessoas se escondem. Não tem roupa de academia pra gente gorda. Vai tentar comprar. Então tu vai pra academia com aquela camiseta da última eleição. Quer dizer, tu já é gordo, tu já tá se sentindo feio. E ainda vai com aquela camiseta da última eleição, com a roupa da faxina. E é o padrão global que a gente fala, né? Que a mulher tem que ser alta, loira, gostosa, bonita, pra se sensual. Apresentar. E aí entra aquela questão que a pessoa acaba se escravizando, porque ela tem que se manter daquela forma. O que realmente incomoda é isso, é o ter que ser. Por exemplo, basta você sair nos shoppings da cidade aqui em Caxias do Sul, você vai encontrar lojas que vendem cosméticos, se proliferou, né? Porque a indústria da beleza é a indústria que mais vem crescendo. A indústria estética é a que mais cresce. E aí tem todas aquelas mocinhas, né, que precisam dar, desculpa, eu vou dizer uma coisa que talvez seja grosseiro, mas elas para mim parecem o Bozo. Todas maquiadas, uma coisa exagerada. Não é uma coisa... maquiagem pesada. Quem que não sai daquele jeito? Fala sério. Você transforma, na verdade, transforma. Eu me assusto, né? Assusta a criancinha, né? Que é isso? Por quê? Porque tem que usar para mostrar que fica bonito, coisa e tal. E aí, se você não entra no padrão, você não pode pleitear aquela vaga. Aí que tá o problema. Não pode ser assim. Você tem direito de pleitear a vaga, assim, mesmo que você não se enquadre nesse padrão, né? E às vezes isso é tão difícil, porque até a gente mesmo, quando precisa fazer uma maquiagem, né, tem que, às vezes, travar uma luta com a maquiadora para dizer assim, eu não quero a maquiagem que está na moda. Eu quero uma maquiagem suave, que eu me sinta bem. Aliás, já que você tocou nesse assunto de maquiagem, eu estava vendo, enfim, coisas desse universo das mulheres negras também, e ouvindo entrevistas, ouvindo, porque também é um exercício de escutar o outro, né? E muitas delas não encontram uma base. Olha, a indústria da maquiagem, do cosmético que mais cresce, não fez maquiagem para mulher negra. Por quê? Porque a mulher negra não compra, entre aspas. Não é isso, mas é entre aspas. Beverly, aí não tem outro estereótipo, que normalmente a mulher negra é pobre? É pobre. Então ela não será uma consumidora dos também não será consumidora. Então se constrói um outro estereótipo em função da situação econômica? Né? Da econômica da mulher negra, pobre, quando vai para o mercado de trabalho lá na ficha, lá pede as especificações da mulher, o que ela faz, como ela é, a cor. Então, essas coisas que a gente tem que lutar para que não aconteça. Brigar contra esses estereótipos, não se deixar levar. Por exemplo, assim, você tá maquiada, como ela estava falando, você tem que ser o que é. Se sentir bem no lugar, se sentir bem no trabalho, trabalhar, ter o teu ganha-pão, né? Que é preciso, a gente precisa trabalhar, mas não
no molde em que os estereótipos, digamos, a Globo, a gente fala muito na Globo, a globalização, na verdade, exige que a mulher seja perfeita para o trabalho. Tem toda uma questão industrial também, né? Esses dias eu estava me dando conta, eu tenho uma filha mocinha, 10 anos, mas hoje em dia 10 anos equivale aos 14 da minha época, né? Porque eles estão vitaminados e coisa e tal. Eu fui comprar umas roupinhas para ela e ela tem a perninha cheinha, como eu, né? A fruta não cai longe do pé, tem a perninha cheinha, coisa e tal, sente assadurinhas. E gente, só existe shortinho aqui em cima, né? Shortinho que não dá. E aí raspa a perninha, coisa e tal. E aí foi a saga do shortinho, né? Não sei quantas lojas eu andei. E aí eu me dei conta, olha só, né? A gente fala de estupro, tem toda essa discussão de que a mulher tem que andar recatada, porque senão ela está incentivando o estupro. Mas tem toda uma indústria que sequer oferece uma outra possibilidade para quem queira se vestir de uma forma diferente. Então, na verdade, está incentivando a mulher a ser objeto sexual, mesmo quem não queira, né? Porque continua a mulher sendo um pedaço de carne no açougue caminhando por aí. Esses dias eu encontrei um rapaz na rua e eu fiquei boa de parar e ir lá falar com ele, senão eu vou acabar apanhando na rua, melhor ir para casa, não deixa quieto. Mas o cara teve a cara de pau de descer do prédio dele com o seu cachorrinho, porque também isso é bonito hoje em dia, né? Tem um cachorrinho, tá na moda. Aí desceu com o cachorrinho, não tava nem aí pro cachorrinho e passou uma adolescente, uma mocinha, devia ter 14 anos, com a leg tradicional da escola. E ele olhou para ela no genital e falou algo, né? Balbuciou algo. E a menina passou e disse, que coisa absurda que a gente ainda vive. Ser tratado como um pedaço de carne. Alguém tinha que ter a coragem de chegar para esse cara e dizer assim, senhor, cai numa real. É que a sociedade, a própria mídia, a televisão coloca a mulher como um objeto de desejo. Veja as propagandas. Você vai fazer uma propaganda de cerveja, é uma mulher bonita lá, linda, maravilhosa. Vai vender carro, é a mulher. Vai vender qualquer produto, um produto de limpeza, por exemplo, que daí já coloca a mulher como subalterna. Mas tu vai lá fazer... Eu concordo contigo, mas só com o link daquilo que a gente falava lá no final da sociedade de discurso e do que vamos fazer com o legado que já tivemos, né, de mulheres que já brigaram pelos seus direitos, no momento social que a gente está. Nós também estamos permitindo que a indústria que vende use agora o homem, porque como a mulher agora tem o poderio econômico, já está mudando. A propaganda de carro, agora quem dirige é ele, né, numa situação para que ela compre o carro, para que ela compre a cerveja. Então, quer dizer, a gente também está aceitando que o homem vire um pedaço de carne. E me parece que ambas as situações estão. Ninguém é pedaço de carne, somos pessoas. Certo. Então, é preciso uma mudança cultural e é preciso também que a mulher ocupe esse espaço e se dê conta que ela não é um objeto. E nem trate ninguém como objeto. Né? Porque... isso não é uma questão de homens ou mulheres, né? Nós somos seres humanos e seres humanos não podem virar estereótipo na mão de uma sociedade de consumo. Verdade. E tem aquela coisa também, gurias, não sei se vocês percebem, mas eu tenho visto muitas meninas com o afã do esporte utilizando roupa de skatista, se identificando, é uma questão de identificação, roupa de skate, de futebol, coisa e tal, e são taxadas de gays, de homossexuais. Não! A opção sexual não está atrelada à tua imagem, necessariamente, né? Eu acho que as pessoas também têm que aprender a desvincular um pouco disso e permitir que as pessoas sejam, né? Isso é uma espécie de bullying que se faz já desde a infância. Não, tu não pode andar assim, tu não, né? Não, tu pode. Por que tu não pode? Tu pode sim. Lourdes, muito obrigada pela presença no Maravilha. Beverly também. Maravilha agradece muito a presença dessas mulheres que são uma maravilha e que têm muito contribuído para a gente poder ter uma sociedade que vai entendendo que estereótipos não levam à construção de uma sociedade saudável. Maravilha, fica por aqui. Estaremos na próxima semana com vocês para discutir mais uma temática importante que diga respeito à condição da mulher.